pessoal, estamos começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. E no programa dessa semana a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a amamentação. Ao meu lado, a enfermeira e docente aqui da Unifev, a Karen. Karen Silva, né, Karen? Karen, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu te agradeço e vamos lá para o nosso bate-papo, né? Vamos lá. E eu já começo te perguntando, por que a amamentação é tão importante para o bebê? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, mais uma vez o espaço aí, né, Júlia, para a gente estar falando aí sobre amamentação, né? Bom, a amamentação para o bebê, ela é, eu falo que ela é mais do que um alimento, né? Todos os estudos provam aí, tanto a imunidade da mãe que passa toda para o bebê, né? É o vínculo emocional passivo, toda a parte neurológica do bebê, o desenvolvimento dessa parte orofacial do bebê, que o bebê tem, da musculatura dele quando ele está fazendo um movimento de sucção, toda a parte de alimentação, nutriente, a amamentação, ela vem e traz tudo isso para o bebê. E também traz benefícios para a mãe, né? Para a mãe também. Para a mãe, são N também os benefícios. A mulher que ela amamenta, ela tem uma proteção por um tempo aí de um hormônio, então a chance dela também ter o câncer de mama é menor. Ela tem uma chance muito menor de ter hemorragias pós-parto. Por quê? Porque ela vai ter uma produção de ocitocina maior, que é um hormônio que ele ajuda na diminuição, ele faz a contração do útero. Tanto que muitas mães, na hora que elas amamentam, elas sentem o útero contrair, que é o que as mulheres antigas falavam que era a mãe do corpo mexendo. Mas não é, é que era o útero contraindo por conta deste hormônio. Então, são eles os benefícios. Elas têm uma perca de peso muito mais rápida também, porque o gasto calórico na amamentação é em torno de 600 calorias dia, então também é muito alto, né? Então, são eles os fatores também de benefício à mãe. A proteção emocional também, já tem estudos que provam isso também. Ô, Karen, e a mãe gestante, ela consegue se preparar para uma boa amamentação a partir do parto do bebê? Como que ela pode fazer? A mãe gestante, na gestação a gente já pode estar orientando essa mãe, ela está se preparando para a amamentação, sim. O que a gente pode estar falando para essa mãe? Muitas vezes, está preparando, se a mãe, ela corre o risco de ter o parto prematuro, é uma mãe que já está vindo com preparo, que é uma gravidez de alto risco. Eu até estive num congresso há pouco tempo, eles falam até já da retirada do colostro 15 dias antes dessa mãe, e são guardados, retirados em seringuinhas de insulina 15 dias antes, né? E são marcados por datas e são congelados, porque o leite cru ele só pode ser congelado 15 dias Certo. antes. E já ofertado para o bebê que vai nascer, tá? Prematuramente. Já tem estudos que comprovam isso. E a gente fala muito assim, da mãe estar se preparando, tomando um sol na mama, né? Não tem estudos que falam assim, ai, que isso vai. Mas eu falo assim, são muito coisas que é da mãe, dela se sentir segura, porque muito vai do emocional da mãe. Hoje eu vivencio experiências caseiras nossas ali, que deram certo. Por quê? Porque o emocional da mãe vale muito nesse momento, Sim. né? Então, às vezes, ela tomar um sol na mama para ter uma pele mais fortinha ali no bico do seio, fazer um exercício de rodar aquele bico para não ter um bico tão plano, né? Então, algumas maneiras podem ajudar, sim, na amamentação. E existe um tempo ideal para fazer o aleitamento materno? Qual seria esse período primordial para a saúde do bebê? Ó, a OMS, ela geralmente indica que seja realizada até os 2 anos, tá? É o ideal, seria o ideal para o bebê. Certo.
Mas exclusivamente, né? A gente fala até os 6 meses. Tem que ser feito pelo menos exclusivo até os 6 meses para a mãe que conseguir sim. E aí, a partir dos 6 meses, já pode ir introduzindo aos poucos Isso, aí outros aí a alimentos. gente já começa a introduzir outros tipos de alimentos, né? Aí já vai para a introdução da frutinha. E a gente falou em tempo mínimo. E tem um tempo máximo? Tipo, até tal idade eu tenho que parar de amamentar o meu filho. Não, não se fala em tempo máximo, não, mas eu acho que assim, aí vai do ideal, né? De ir já desmamando, que já não vai se sentir mais confortável para ambos, né? Certo. Ô, Karen, fala pra gente quais os principais desafios da amamentação? Hoje eu acho que o principal desafio da amamentação que eu vejo hoje não, eu acho que culturalmente mesmo é a primeira semana do pós-parto, porque a mãe ela sai muito despreparada, mas é por conta que ela recebe a alta do hospital, muitas vezes nós temos um índice de parto cesárea imenso, Isso. né? Então ela sai, a amamentação, a cesárea é a única cirurgia que a pessoa tem que estar preparada para dar banho num bebê, para ficar noites e noites sem dormir, Cuidar de uma outra vida, né? para cuidar de uma outra vida. E ela tem o blues puerperal do terceiro ao 15º dia, que é muito forte, que é essa queda hormonal que ela fica emocionalmente abalada. E ela tem uma chuva cultural, principalmente do primeiro filho, que os familiares, os vizinhos e todo mundo entra tempestivamente na cabeça, no núcleo familiar ali e explode neles, né? É como se eles não dessem conta de cuidar daquele filho, né? E aí não dá tempo, veja bem, a pojadura ela vai acontecer, a descida do leite até o 5º dia. Então, eles já querem entrar com chuquinha, com leite, com fórmula artificial, e isso vai causar confusão de bico para o bebê, e, e isso tudo atrapalha muito a amamentação. E essa rede de apoio, ela não está preparada, não estou julgando eles, porque eles também não estão preparados para isso, né? E o próprio país nosso não está preparado para isso, porque, que nem, veja bem, tem estudos que falam que países desenvolvidos, como o Canadá, o Japão, a alta da mulher pós-parto demora de 7 a 10 dias, então ela vai muito mais segura para casa. E o índice de cesárea é muito menor, né? Então ela vai muito mais dona de si para casa para conseguir dar assistência para esse bebê. O pai vai muito mais bem orientado, né? Então, a chance de dar errado, nossa, é muito maior, sim, né? E sendo que o aleitamento materno é o início de tudo ali, e que é onde o bebê ele tá com o intestino com uma imaturidade, onde a gente tem muita infecção de intestino, muito problema de alergia nas crianças, né? Então é onde a gente começa a ter que preparar toda a criança, que é aquela história da primeiríssima infância, de respeitar um vínculo familiar, o apego, a criação, então vai muito além. Então eu acho que ali a primeira semana de vida é onde mais tem atrapalha mesmo a amamentação. E é o que você falou, né? A gente tem muita gente querendo ajudar. Ai, dá um chazinho, dá um pouco de água, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não, não é assim que funciona. Isso atrapalha, pode causar graves problemas para a criança. E chega uma hora que até o próprio profissional da saúde, quando ele tem um filho, ele pode se confundir de tanta informação que estão dando para ele, porque naquele momento ele também ele é pai, ele é mãe. Eu já tive relatos de próprios alunos que já estão na área técnica. Fala assim, professora, chegou lá um que tinha acabado de ser pai, ele era técnico nosso e o nenê estava com um abdômen distendido e o médico falava, você não deu nada pro nenê, você não deu nada. E ele, não, 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 mas nós vamos ter que regular, abrir cross, vai ter que mandar para HCM em Rio Preto. Aí ele falou assim, eu dei um chá, mas com vergonha, né? Que aí ele caiu em si. Mas às vezes a pressão é tão grande
de falar, não, tá dando cólica, mas não é, é que é normal, que a gente chama do desconforto, mas é da imaturidade do intestino da criança. Até 9 meses não comia. Não sabia o que era essa questão do alimento dentro da barriguinha, né? Aí sai estranho mesmo, né? Começa a funcionar ali o intestino, né? E estudos também falam que o maior choque para a humanidade é o nascimento, né? Porque é a maior adaptação, que ele tem que aprender a respirar, tem que aprender a comer, entendeu? Ele vai sentir calor, ele vai sentir frio, é, é muita informação, ele vai sentir um barulho imenso, então é o maior choque para a humanidade, né? Então é complicado isso. Então eu acho que todos nós não estamos preparados, né? Eu não julgo, isso aqui não é ato de julgar ninguém. Eu acho que é de preparar mesmo todos que cuidam, né? Sim. E por falar em leite materno, é verdade que ele tem diversas fases de acordo com a necessidade do bebê? Sim, sim. Nós temos o colostro, né, que é o inicial. Depois ele passa por um leite de transição, que ele vai de 7 a 14 dias. E depois ele tem para o leite maduro, tá? E aí ele vai sendo um leite que ele vai sendo adequado para o bebê. E como que essa mãe sabe se esse bebê está se alimentando da forma correta, na quantidade ideal, Karen? Geralmente a gente monitora pelo peso, né? O bebê. Esse bebê, ele vai ter uma mamada, só que assim, cada bebê tem o seu tempo de mamada, né? E às vezes fala assim, se ele mamou 20 minutos, tá bom. Não, mas cada um tem um tipo de sucção, entendeu? Tem bebê que é mais ligeiro, mais guloso, em 5 minutos ele faz uma sucção produtiva e ele vai mamar rápido e vai saciar, e ele vai soltar as mãozinhas e virar, e vai estar saciado. Eu brinco, eu falo assim, ele tomou um Rivotril. De repente ele tá mamando, de repente ele apaga, né? E tem o bebê que ele é mais lentinho, ele é mais sonolento, que você tem que ficar acordando ele até ele se saciar. E como que a gente sabe, Karen, quando ele tá sendo nutrido? Pelo peso. Então a gente geralmente monitora ali a quantidade de peso que ele ganha dia, né? Pelo menos nos primeiros 30 dias, ali, quando eles são acompanhados ali no banco de leite. E tem os que são acompanhados pelas unidades básicas, pelos vossos pediatras, né? E eles fazem esse acompanhamento por grama dia, né? Que geralmente eles falam de 25 gramas dia. E existem posições que facilitam a pega correta, a questão da sucção para facilitar o bebê a mamar da forma correta? Eu geralmente eu não falo qual é a posição correta, porque vai depender do jeito da mama, do tamanho da mama, da mãe, né? Do tamanho desse bebê, se o bebê é grande, se o bebê é pequeno, se o bebê é mais sonolento, né? Se o bebê é mais esperto, do tipo de bico, porque às vezes tem bico muito grande, bico muito pequeno. Aí a gente vai adequar para essa mãe. Eu acho que cada mãe, cada bebê, cada seio é de um jeito uma pega. Então eu não posso te falar assim, essa pega é boa, né? Para a outra pega é boa. Não, vai depender da mãe, do bico. Por isso que eu falo assim, a gente não pode nem estigmatizar assim, a mãe perfeita, o bebê perfeito, né? Aquele comercial da Johnson Johnson aí. Não, não existe isso. Eu acho que cada ser é único. Certo. Ô, Karen, e assim, quando a mãe machuca o peito, tem fissura, sente muita dor, o que ela pode fazer para facilitar, para ajudar a aliviar esses sintomas? Primeiramente, que amamentar não pode sentir dor. Se está sentindo dor é porque está pegando errado. Então, o que a gente tem que fazer? É corrigir essa amamentação, né? Quem tiver oportunidade de estar próximo a um serviço de saúde, buscar orientação, né? Quem for de Votuporanga, pode ir lá no banco de leite que a gente está à disposição. E a gente orientar, corrigir a pega,
Se tiver muito machucado, que nem nós lá no banco de leite, graças a Deus, hoje a gente tem um serviço um pouco mais diferenciado, que a gente consegue fazer um laser, né? E a gente vai fazendo o acompanhamento dessa mãe, até que Tudo gratuito, né? tudo gratuito, né? Tudo ali, tudo é ofertado via SUS, né? Nosso belo Sistema Único de Saúde. E aí, a gente vai fazendo acompanhamento até que eu libere essa mãe dessa, né, essa lesão. A gente vai ver se é uma fissura, se é uma úlcera, né, mamária. E ela tendo alta da lesão dela, né, e eu vendo, se for uma lesão muito grande, aquele momento eu vou poupar aquela mama. A gente até ordenha, o uso da ordenha também, você não precisa usar uma ordenha no grau máximo de sucção. Sempre falo isso para as mães. Você pode usar no grau mínimo e tirar numa boa, para não machucar, Sim. né? Então aí eu tiro o leite dessa mama e oferto pro bebê no copinho. 1 dia, 2, para poupar um pouco. E vamos ver o que é o causador dessa lesão, né? É algum problema de língua posteriorizada do bebê? É da pega do bebê? Vamos fazer essa correção para voltar a pôr esse bebê na mama. E vamos curar essa lesão dela, ou melhorar essa lesão para voltar a pôr o bebê nessa mama, tá? E lá no banco de leite a gente faz esse laser, né? Esse acompanhamento com laser também. E mães que não têm esse tipo de situação, qual que é o cuidado ideal para ela com essa mama? Em relação à higiene, muita gente fala, passa um creme, passa uma pomada, como é que funciona isso? Não pode passar creme, não pode passar pomada. A pomada, gente, tem uma pomada muito boa que a gente usa, mas assim, muito pouco. Às vezes a gente usa porque o bebê pegou errado naquele momento, e deixou o bico um pouquinho ardido, meio assado, né? Teve alguma, né, algum contato ali que deu uma machucadinha. Você pode usar 1, 2 vezes ali, um dia ou outro, mas após a mamada, você pode usar um pouquinho, porque também não pode usar muito essa pomada, porque é uma pomada tipo uma hidratação, é lanolina, certo? Tirando os nomes comerciais, ela é a base de lanolina. E aí você pode usar alguns momentos para ter essa hidratação, mas não muito, porque porque prejudica até a própria mamada, porque vai escorregar a boquinha do bebê. Sim. Então você pode usá-la 1, 2 vezes no dia, só em alguns casos, raramente um pouco. Agora creme, hidratante, não, só se for bem superficial por fora, porque também pode acontecer que na hora que vem a pojadura, né, que é a descida do leite, rompa, né, algumas estrias, então a gente é vaidosa, tudo, então você pode passar mais bem distante, assim, o ideal é que não use nada de cheiro, né, por conta do bebê, mas pode usar, assim, mas raramente também, não é para ficar usando nada, né, e após a mamada, você pode usar o próprio leite materno e passar no bico mesmo, tá? Karen, a gente vai fazer uma pausa rapidinho no Viver Bem. Pessoal, não sai daí não que a gente já volta. Estamos de volta com o Viver Bem. No programa dessa semana a gente está falando sobre a amamentação. Aqui ao meu lado a enfermeira e docente aqui da Unifev, a Karen Silva. E a gente está batendo um papo super importante, super delicado sobre esse assunto que é muito presente na vida de nós mulheres, né? Karen, e vamos falar agora sobre a alimentação da mãe. Faz diferença para essa produção de leite e para a qualidade desse leite materno? Bom, é uma coisa muito gritante, né? Que sempre está sendo falado, mas é a amamentação, mas o leite ele vem da corrente sanguínea, da liberação de hormônio, são coisas que são discutidas e está em estudo. Tem estudos que já falam assim, que tudo que você se alimentar, o seu bebê vai sentir também. Então, é meio, sabe, ainda está muito em debate isso. Então, eles falam muito assim, se você se acostumar a ser alimentada por iFood, por refrigerante,
isso daí vai ser uma alimentação futura para o seu filho. Se você for uma pessoa que já tiver o hábito de comer frutas, legumes, salada, isso aí vai ser uma coisa que seu filho também vai ter a tendência a estar comendo também, tá? É, Outra coisa que eles falam também é da alergia, né? Se tem bebê que tem alergia, lactose, nananã. Então, que a mãe também evitar um pouquinho, né, de coisas que tenham a parte da lactose por um tempo para ver se isso está afetando a criança ou não. Então, eles Certo. pedem também essa orientação. Então, ademais, assim, eu acho que o interessante é a gente se alimentar de forma saudável, né? Que é alimentar de forma saudável? É comer fruta, legumes, tudo na correção certa, né? Que é o ideal para as crianças e para nós também. Porque tudo que você também vai estar se alimentando vai ser saudável para você, para a mãe e para o bebê também, né? De forma de dele tá se espelhando nisso, né? Comer coisas mais que descascam do que coisas que abrem, né? Então, de todas as formas vai acabar influenciando, né? Ou visivelmente, ou pela forma de nutrientes. O cara, e a mãe que amamenta, ela pode praticar atividade física? Ela pode, normalmente, tranquilamente. É até um aspecto positivo É um também. aspecto positivo também, tudo. Até a parte emocional da mãe, os hormônios, a alegria da mãe, a mãe estando bem, vai refletir no bebê. Porque a primeira coisa que ele busca na mãe é o olhar, né? Então, essa mãe, com certeza, a mãe que faz exercício, faz atividade física, ela é uma mãe muito mais feliz, né? Tanto que a gente fala assim, que o uso do Slim, né? Ele sempre vai estar em contato com a mãe, né? Tanto que a gente sempre orienta na amamentação, olha para o seu filho, ele está te olhando, ele está buscando o teu olhar, né? Sim, pode fazer, deve fazer. E a gente sabe que aqui, atualmente, muitas mulheres, a maioria, precisa trabalhar fora, né? Como que faz para manter a amamentação tendo que estar de volta ao trabalho, depois daquele período da licença maternidade? Bom, eu acho assim, a gente tem que ter uma rede de apoio muito boa que entenda, que respeite essa mãe, né? De como que é o preparo desse leite quando a mãe não estiver em casa, né? Porque primeiro, porque a mãe ela se sacrifica muito. Ela vai estar trabalhando fora, ela vai ordenhar esse leite, ela vai deixar, como você próprio disse que fazia, né? A gente deixa separado por saquinho, a gente se preocupa com a medida que o bebê mama, a retirada que a gente faz desse leite, né? Para deixar conservado para o bebê. Esse leite ele não pode ser aquecido de qualquer forma, tem que ser em banho-maria, né? Que aquece na água, aí você dá lá um sustinho nele para ofertar para o bebê, que não pode ser em qualquer utensílio de mamadeira, que tem que ser num copinho de sucção para o bebê, né? Enquanto a mãe estiver trabalhando, e que a gente tem que ter o apoio muito das empresas também para isso. Porque a empresa, os empreendedores, eles têm que entender que uma mãe, eles têm que deixar um espaço para essa mãe fazer a ordenha, e um espaço para ela guardar esse leite, né? Porque essa mãe, se ela tiver ofertando esse leite, esse bebê vai ficar menos doente, com certeza, e ela vai pegar muito menos atestado. E que vai ser uma criança para o nosso futuro, uma criança muito mais desenvolvida, com um coeficiente de inteligência muito melhor. Que isso a gente precisa trabalhar muito ainda no Brasil, né? E que já tem, assim, na capital já está sendo feito estudos, consultoria em empresas grandes já, de deixar o espaço da amamentação para a mãe, para ela ter uma sala de ordenha, um freezer para ela guardar o leite dela, para ela levar no final da tarde, que nem São Paulo, que é muito grande, para ela já levar para deixar o leitinho dela reservado lá para o bebê dela, na parte da noite para o outro dia, para quem estiver cuidando, as creches estarem preparadas para ofertar esse leite também para os bebês. Então é todo um contexto aí que tem que ser bem trabalhado, aí que em alguns lugares ainda, bom, o Brasil tem que caminhar muito ainda. O Karen, você falou sobre a questão do armazenamento desse leite, né?
Qual que é a forma correta? Qual que é o prazo ideal para fazer? Como é que funciona isso? Ó, o ideal do leite, ele tem que ser, antes de realizar a ordenha, você tem que higienizar as mamas. O primeiro jato a gente tem que desprezar da mama, tá? E na hora que estiver fazendo a ordenha, passou de 10 minutos, já ir pondo no congelador o leite. Por quê? Porque o leite começa a esquentar, o leite que está sendo retirado em temperatura ambiente, né? E o leite, ele é um alimento. Então, ele já começa a entrar em degeneração, né? Então, a gente já coloca lá para congelar, tá? Esse leite que você fez aquela retirada, se for todo aquele leite daquele dia, você anota a data da coleta, né? Tipo, dia 25 de junho, e aí você pode, se você retirar mais tarde leite, novamente, você joga em cima daquele leite que está congelado. E aí você pode contar ele 15 dias, né? Então vamos supor, ele vai valer até o dia 10 de julho. O leite retirado hoje, ele tem uma validade de 15 dias, o leite cru. Ele tem validade de 15 dias congelado. Você pode ofertar para o seu bebê. E depois de descongelado, ele pode durar quanto tempo na geladeira? Não pode ser reaproveitado. A partir do momento que ele foi descongelado, que você utilizou para o bebê, você já tem que desprezar. Na geladeira, se ele for descongelado e aquecido, a gente fala até 12 horas, tá? Mas o ideal é que já despreze. Então você tem que descongelar e já ofertar para o Já bebê. ofertar, já ofertar. Por isso que a gente fala de usar, que vocês usam aqueles saquinhos, né? O tanto que o bebê geralmente costuma mamar, dar por mamada, né? Ah, é 300 ml? Então você monta saquinhos de 300 ml, porque é o ideal que vai esquentar, já dá pro bebê e depois, porque senão ele também, se você ficar reesquentando ele, ele vai perdendo os nutrientes. Sim. Entendeu? Então, por isso que tem o processo todinho da temperatura dele, que é o degelo dele é até 40 graus, que a gente fala que é até onde você suporta só pôr a mão na água. Por isso que é em banho-maria, para não quebrar os nutrientes do leite. Certo. Ô, Karen, e toda mulher consegue amamentar ou tem algum impedimento para algum grupo de risco, alguma coisa assim? As mães que não podem amamentar são mães que fazem uso de algum medicamento que entra numa classe que é proibida, que passa pelo leite. Mães que têm doenças transmissíveis que passam pelo leite, mães que fazem uso de álcool e drogas constantemente, né? Também não podem amamentar, e pode ter os casos que antigamente mães que faziam cirurgias mamárias, né, de redução e que acabavam extraindo muitas glândulas mamárias e aí não conseguiam fazer, né, a amamentação. E pode, é raro, muitíssimo raro, mas existe, mães que têm número de glândulas mamárias insuficiente. Mas aí pode acontecer de ter um aleitamento misto, tá? Mas existe também. Ô, Karen, o que que a gente fala para essas mães que estão com dificuldade na hora da amamentação? Qual o recado que você deixaria para elas que estão nos assistindo agora? Buscar ajuda, se permitir, não tenha medo, busca um serviço de saúde, vamos juntas, vamos tentar, busca um banco de leite mais próximo da sua cidade, busca uma unidade de saúde mais perto da sua casa, tenha uma rede de apoio, se permita descansar, porque muito é do cérebro da gente, que a gente cansa muito. A mulher, ela cansa e aí ela não consegue ter liberação. Muitas vezes a gente vê que não é que ela não tem leite, ela está cansada e aí ela não consegue nem parar para produzir o leite dela. A mulher precisa descansar, precisa relaxar para poder ter produção de leite, tá? Se permita ter uma rede de apoio. A rede de apoio que eu falo não é para cuidar do nenê, porque a gente tem ciúmes da cria. A gente é igual à natureza, né? Igual os animais, a gente tem ciúmes da cria. Eu falo assim, a rede de apoio é para lavar uma louça,
é para limpar uma casa, entendeu? É para ir lá fazer uma comida, né? A cria, e se precisar, uma hora ou outra cuidar do bebê, sim, tudo bem, tá tudo bem. Mas rede de apoio que a gente fala é para ajudar nos cuidados mesmo da casa, né? E se permita alguém ir na sua casa, cuidar da sua casa, lavar a louça, limpar a casa, lavar roupa, e para você poder descansar, você ter essa liberação de hormônio para para descer o leite, porque eu falo assim, tem aquele ditado cultural e antigo que é a vaca esconde leite, esconde, entendeu? Ela esconde a ocitocina dela, que se ela não liberar, não vai descer o leite, entendeu? Então é igual nós somos assim também. Karen, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua participação aqui. Esse Obrigada. assunto a gente sabe que é muito vasto, tem muita coisa para falar, né? Tem. Pra quem não, né? Assim, fala, ai meu Deus, ai que se chove no molho de amamentar. Mas pra quem gosta e sabe tão quanto é importante, tem coisa, gente. Muito obrigada, Karen. Nada. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente está de volta. Beijos e saúde!